Graça e paz a todos nós, queridos irmãos. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia de Santa Convocação, 5 de abril de 2020, nós vamos à nossa lição da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de número 1, que tem por título Jesus tornou-se o nosso Salvador. Nós vamos ao nosso texto base, que encontramos em Mateus, capítulo 1, verso 21, Lucas, capítulo 19, verso 11, Tito, capítulo 2, verso 11 ao 14 e Atos, capítulo 4 e verso 14. O texto nos diz: E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo. Que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém. Nosso texto áureo, 1 João capítulo 4, verso 14, que nos diz: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João 4, 14. Meus amados irmãos, tomamos uma lição de muita importância, temos uma lição muito importante para nós, falando sobre Jesus tornou-se o nosso Salvador. Sabemos, meus amados irmãos, que Deus, nas suas características, os seus atributos, e entre eles a eternidade, Deus criou o homem para que o homem tivesse um contato com ele. Já desde o princípio, Deus criou o homem com um objetivo definido, para ter comunhão com o homem, para que o homem pudesse, sendo ele, né, a obra-prima de Deus, a obra perfeita de Deus, o homem pudesse então ser um adorador, o homem pudesse estar na sua presença. Então Deus cria, e conforme nós vimos, Gênesis capítulo 1, verso 16, ou melhor, 26, nós vamos ver que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, que dominasse, que tivesse a autoridade. Este foi o propósito inicial de Deus. O homem como um ser. Meus amados irmãos, que após a criação, Deus determina ao homem que o homem administrasse, que o homem produzisse, que o homem se multiplicasse, administrasse aquilo que Deus havia feito, deixando então ao homem, a restrição, deixando o homem ali a prova, o teste, lá naquela primeira etapa, lá no período, na dispensação da inocência, deixando então o homem à prova. E a questão era o homem obedecer. Sabemos que, no princípio, a desobediência de Adão levou o homem então a se tornar escravo do pecado. Levou o homem a se tornar um ser dominado, deixando ele de dominar, agora sendo dominado. E quando nós observamos que o homem, agora escravo do pecado, destinado à morte, e não só à morte física, mas à morte eterna,
a separação de Deus, era necessário que brotasse, que viesse da parte de Deus também a redenção para o homem, também o trato, a reconciliação com a sua obra. E nós observamos isso, meus amados irmãos, desde a palavra que lemos ali em Gênesis, lá no princípio, quando o Senhor retorna ao jardim, quando o Senhor agora volta a ter um contato com o homem. Meus amados, nós podemos observar claramente, o Senhor está chamando por Adão. Quando nós observamos aqui em Gênesis capítulo 3 e o verso 8, o Senhor, ele estava passeando, ele vinha passear no jardim, na viração do dia, quando o dia estava virando, estava declinando. E nós podemos observar, meus amados irmãos, que quando Deus retorna, após a queda, após o homem agora estar destituído da semelhança de Deus pela desobediência, o Senhor sabia de tudo isso, mas o Senhor queria remir o homem, o Senhor queria salvar o homem. Então Deus retorna e ali, neste primeiro contato com o homem, agora destituído, ainda que não ali do jardim, mas pelo perdido a característica de Deus, a pureza, a santidade, mas Deus retorna. E dentro, meus amados irmãos, dessa perspectiva, nós vamos observar que há uma promessa, já desde lá de Gênesis, de um Salvador. Aquele que iria remir o homem, aquele que iria ferir a cabeça da serpente. E o primeiro ponto da nossa lição vai nos falar sobre a promessa de um Salvador. Havendo, meus amados irmãos, a necessidade da reconciliação, havendo a necessidade de Deus trazer o homem novamente para a vida, digo, a vida eterna com Deus, porque o pecado havia entrado e como consequência do pecado entrou a morte. Romanos capítulo 6, verso 23, o texto é bem claro, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Havia entrado o pecado e por consequência havia entrado a morte eterna, a separação de Deus. Mas, meus amados irmãos, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade, Deus começa agora a proporcionar ao homem a salvação. E esta promessa vem desde aqui, Gênesis capítulo 13, verso 15. Deus diz que da semente da mulher, da descendência da mulher, nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque assim como o salário da morte é o pecado, a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de deixar este primeiro ponto a que nós possamos a meditar, meus amados irmãos, meditar na palavra de Deus, lembrando que assim como o inimigo introduziu o pecado, levando o homem à queda, Deus, na sua misericórdia, Deus se manifestou e Deus começou a trabalhar. Isso nós observamos durante todo o Antigo Testamento. Deus começou a trabalhar para que o homem fosse resgatado, para que o homem tivesse a presença daquele Deus Todo-Poderoso. E capítulo 7, verso 14, vai nos dizer com muita propriedade: o Emanuel, o Deus conosco, aquele que está conosco. E nós, como igreja ainda, meus amados irmãos, temos a promessa, porque Ele mesmo disse: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa primeira parte, então, para que os áudios não fiquem tão extensos, nós vamos o primeiro ponto da nossa lição, a promessa de um Salvador.
houve uma promessa da parte de Deus lá em Gênesis. E durante todo o Antigo Testamento, nós vemos Deus agindo, Deus se manifestando, Deus com o povo, Deus guardando o seu povo, para que, na plenitude dos tempos, Cristo viesse como Salvador da humanidade. Deus abençoe. Vamos ao próximo áudio com o segundo ponto.